A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu venho aqui, acabei de chegar do meu trabalho, cheguei em casa, agora eu tenho algumas coisinhas para mim colocar em ordem, mas eu vim aqui nesse momento deixar uma palavra a qual o Senhor ele ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que quando eu comecei a ler e meditar nela, ela tocou de uma forma tremenda no meu coração e somente confirma aquilo que o Senhor há uns dias atrás já tinha falado comigo. Lá na palavra do capítulo 1 de Jó, vai contar uma história de um homem. E esse homem é Jó. E vai contar uma história que é um homem muito rico, muito abençoado, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava da aparência do mal. Então você entende que era um homem que agradava ao Senhor. E quando eu leio a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela fala assim: este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E a palavra de Deus vai dizer assim, que nasceram-lhe ele sete filhos e 3 filhas. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, de bois 500 de bois. Eram também muitíssimos servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E quando eu entro nessa história da palavra de Jó, vai contar uma história que ele até então ele saía e fazia sacrifícios pela vida dos seus filhos. Imagino eu que medo dos filhos pecarem contra o Senhor, né? Medo até mesmo dos filhos desagradarem Deus em algum sentido, em algum momento da vida. Então ele fazia sacrifícios pela vida dos seus filhos. E a palavra do Senhor vai dizer: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, os seus banquetes dos filhos e filhas, né, de Jó, a palavra do Senhor fala assim: Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então você entende que Jó era um homem perfeito diante da presença do Senhor. Só que a história vai contar que os filhos de Deus, né, se apresentaram, os filhos, né, e vieram apresentar perante o Senhor. E veio um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E nesse momento que me chamou a atenção, que quando os filhos de Deus se apresentam no céu perante o Senhor, perante Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Satanás entre eles também se apresenta. E o Senhor ele faz uma pergunta, né, para Satanás. O que me chamou muita atenção nessa palavra foi que quando Deus ele pergunta para o inimigo: você tem observado? Primeira pergunta de Deus foi, né? De onde vens, né? E ele fala de se andar, né, sobre a terra. E o Senhor ele faz uma pergunta se ele tinha observado o seu servo Jó. E nesse momento, a palavra do Senhor fala que o inimigo ele questiona Deus falando: mas é muito fácil ele ser um homem assim, porque Deus dá toda a característica ali de Jó. E diz toda a descrição, né? Um homem bom, um homem temente, um homem justo, ó. Daí o inimigo, ele é muito astuto e muito sagaz, ele fala pro Senhor, né? Mas é claro, ele tem tudo, então é muito fácil ele te adorar. E essa palavra, ela vem ao encontro do meu coração, e eu quero que nesse momento você venha entender aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Muitas das vezes nós temos tudo e também tem momentos que nós vamos estar em momentos difíceis da nossa vida, em momentos complicados, em momentos, né, dolorosos, mas nesse momento, independente a qual você esteja vivendo, eu falo que eu já tive várias fases da minha vida. Eu tive a fase de o pó e Deus manifestar a tua presença, momentos que quando eu olhava eu falava assim: isso aqui, como é que isso vai ser revertido? Porque aos meus olhos aquilo não mudava. Então um certo dia eu saindo da minha casa, aconteceu uma situação, né, com o nosso carro. E o Senhor, e o carro, né, ele parou no meio de uma rua, de um cruzamento. E ali o meu esposo, né, o pastor Naldo, ele pegou o carro e colocou no lado. E foi muito engraçado,
Nesse momento eu queria chorar, né? Uma provação que nós estávamos vivendo ali, né? Vamos se dizer assim, né? Com o nosso carro. E nesse momento o Senhor, eu comecei assim, Deus, sabe quando você tá no limite de uma situação e você fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer mais, eu não aguento mais essa situação. E nesse momento o Senhor, ele bradou no meu coração e eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, né? Não atribua a Satanás aquilo que eu faço. Naquele momento o Senhor, ele falou muito forte comigo, eu, Senhor, estou dando um grande livramento para vocês. Naquele momento eu entendi e naquele momento eu comecei a compreender situações da minha vida que muitas das vezes a gente fala, olha, o inimigo, não, mas tem situações da nossa vida que é o próprio Senhor, é o próprio Deus que vai permitir situações na nossa vida, para que nós venhamos até mesmo para Ele se manifestar da maneira que Ele quer sobre nós. E nesse momento eu entendo pela palavra do Senhor, quando Satanás ele se apresenta, quando Satanás ali, ele questiona, quando Deus ele fala, observa, você observa o meu servo Jó, e Satanás ali no momento ele fala assim, mas é fácil? Porque olha o que Deus fala, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há reto temente a Deus que se desvie do mal como ele. E nesse momento então o Satanás respondeu ao Senhor, porventura teme Jó a Deus, debaixo porventura tu não cercastes de proteção ele e sua casa? Então a nossa casa ela é cercada pela proteção de Deus. A nossa vida ela é cercada pela cerca de Jesus, pela cerca do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, porventura tu não cercasses de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes. Então deixa eu te falar uma coisa, não é porque você está no meio de uma provação, não é porque você está no meio de uma situação, né, que o Senhor ali ele está permitindo algo. Se você está na presença e Deus está permitindo, é porque Ele quer te amadurecer, é porque Ele quer fortalecer a tua fé, é porque Ele quer te levar em níveis maiores, é porque Ele quer se revelar a você, é porque Ele quer te fazer coisas grandiosas na tua vida e às vezes você não está entendendo o que Ele está fazendo. Então não murmure, não reclame, mas seja temente, obediente. Seja nesse momento aquilo que o Senhor ele tem orgulho de dizer de mim e você. Olha, meu filho, olha minha filha, né? Então eu sempre costumo dizer assim, o que basta para mim e para você é os olhos de Deus estar sobre mim e você cada momento. Se os olhos de Deus estão sobre nós, é o que importa para mim e para você. Porque nesse momento aqui, Jó ele perde seus filhos. Engraçado que pela palavra do Senhor, num dia só, Deus permite. Num dia só, o inimigo tomou seus bens, tudo o que ele tinha. Foram 4 notícias horríveis. E nesse momento a palavra de Deus fala que Jó ele se lança no chão, rasga suas vestes. E ali ele fala, ele declara. Olha o que no capítulo 20, do 21 e disse, tu não saísse vendo, ó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou, num sinal de humilhação perante a presença de Deus, naquela provação terrível que ele estava vivendo, naquela provação que ao meu olho, ao teu olho, acabou para Jó, mas não, Deus permitiu porque Deus conhecia Jó. Deus, ele conhece a minha vida, a tua vida, a minha estrutura, a tua estrutura, e ele sabe até onde eu e você aguenta. Aqui Deus já sabia que Jó ia suportar isso, porque Deus conhecia e sondava o coração de Jó, porque Deus conhecia aquele homem não de fora, mas conhecia ele de dentro para fora. Então há uma grande diferença. Então nesse momento Jó ele faz esse sinal de humilhação e ele disse, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que nós venhamos declarar nesse momento, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor em todas as áreas da minha e na tua vida, em todos os momentos, independente a qual. Se você está no momento, nesse momento, se você estiver no momento de estar vivendo o extraordinário, glorifique e exalte ainda mais o Senhor. Se você está no momento de uma provação, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque nenhuma provação ela dura para sempre. Tem hora, tem tempo, tem determinado debaixo do céu para uma provação ela acabar. Então, deixa eu te dizer, né, nesse momento essa palavra ao teu coração.
Então, Satanás, mais uma vez, ele se apresenta ao céu junto com os filhos de Deus e mais uma vez Deus dá uma permissão a Jó, a Satanás, a vida de Jó, que ele tocasse na pele, não tocasse na vida. Então, a minha vida e a tua vida pertence a Deus. Isso o inimigo não pode. Mas essa palavra nos deixa entender com muita clareza que ainda que aqui Deus permitiu tudo isso na vida de Jó, ainda que Deus permita na minha, na tua vida, e eu sempre falo, eu sempre costumo dizer, né, tem aquele louvor, tem um louvor que vai dizer, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem aquele louvor que ele vai ser, eu falo que é um hino muito forte, o hino de Jó, tem um hino de Jó, e eu falo assim, se Jó viveu isso, Deus sabia. Independente do que você esteja vivendo nesse momento, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Deus, ele sabe de tudo e todas as coisas na face da terra. Ele sabe os nossos limites humanos, ele sabe até onde a nossa vida consegue chegar e suportar. Eu falo que no momento de maior dor da minha vida, Deus manifestou a tua glória, Deus manifestou a tua presença. Muitas das vezes, hoje com maturidade, eu consigo entender, maturidade espiritual, que aonde ele me fez chegar, né, não foi momentos de alegria o tempo todo, não foi momentos de dor, de choro. Teve momentos que eu me trancava no meu quarto, que é um lugar meu de intimidade, como a Bíblia fala, que ali eu me rasgava perante o Senhor, ali eu abria minha alma perante Deus e eu dizia, Senhor, até quando? Eu já vivi muitas provações da parte de Deus, mas hoje eu glorifico, eu exalto por tudo que o Senhor trabalhou na minha vida, por hoje eu chegar e eu compreender, né, tudo aquilo que Ele tem sobre a minha vida, por eu entender que nos momentos de maiores dores que eu vivi, que eu passei, que o meu esposo, o pastor Naldo, ele viveu, foi momentos para nós chegar onde nós estamos. Então hoje eu não atribuo nada. Eu glorifico o nome do Senhor, porque a minha vida é dele, a tua vida é dele, então exalte, glorifique. E há momentos na nossa vida que vai ter amigos que vai vir nos apoiar, vai ter amigo que vai nos ajudar, mas vai ter amigos que vai nos colocar para baixo, que vai olhar e vai questionar que Deus é esse que ele serve. Nossa, mas que tipo, né? Porque no momento que os amigos de Jó vêm, a palavra do Senhor fala que ele vivendo tudo que ele viveu, perdeu tudo que ele tinha, ainda mais os seus filhos, que eu falo que bem da riqueza maior ainda vem essa tragédia dele perder os seus filhos. Ele foi provado em tudo, mas em nenhum momento ele foi reprovado por Deus. E nesse momento eu consigo entender por esta palavra, quando Jó, ele faz a sua lamentação, que ele lamenta. Quem não lamenta de nós, né, em momentos de dor, a gente vai questionar, não digo questionar, mas eu digo, a gente vai, Senhor, o porquê disso? Por que eu tô vivendo isso? Senhor, eu mereço tudo isso, por que isso, por que aquilo? A gente sempre é especialista nisso, né? Mas o especialista é Deus, que ele sabe o que ele faz. E nesse momento a palavra de Deus fala que Jó, ele vai lamentar, e depois de tudo acontecer isso, quando o inimigo toca na sua pele, né? E nesse momento a palavra do Senhor fala que Satanás, ele sai da presença do Senhor e ele fere Jó. Você vê que ele não perde oportunidade para nos ferir. Uma provação de Deus ali, porque Deus permitiu. Ele não perdeu a oportunidade no mesmo momento. A palavra do Senhor fala assim, ele sai da presença do Senhor e ele fere a Jó com chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Pensa comigo que esse homem viveu. Eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor que esse homem viveu nesse momento. Mas eu consigo imaginar no meu coração, na minha vida, o quão grande é a manifestação do poder de Deus sobre a vida deste homem. Porque Deus, ele permitiu. Deus, ele permite uma ferida, mas ele é o mesmo que ele cicatriza a nossa ferida. Ele é o mesmo que traz o bálsamo, ele é o mesmo que traz a alegria, ele é o mesmo que traz o renovo, que traz fortalecimento e a graça para minha vida e para tua vida. E nesse momento a palavra de Deus vai dizer que Jó, ele lamenta. E chega os amigos de Jó ainda, nos primeiros dias, fazem ali com ele, vamos jejuar, vamos orar, buscam com ele. Mas passados dias, eles começam a fazer acusações contra a vida de Jó. Então há momentos que nós vamos pessoas vão olhar e não vão entender as situações que nós estamos vivendo, e elas vão olhar e elas vão falar.
Mas se os meus olhos, os teus olhos, a minha vida, a tua vida estiver na presença do Senhor e nós olhar somente para Ele, glorificar e exaltar somente a Ele, o Senhor, Ele é fiel para nos tirar, porque se Ele permitir uma aprovação, é porque no final vai ser grande vitória sobre a nossa vida.